Oi gente, estamos de volta. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Um ministério criado por Deus para levar o ensino cristão à sua igreja e ao povo de Deus em toda a face da terra. Nós fazemos isso. Se você quer conhecer mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela. Continue nos assistindo aqui no nosso canal. Vamos à pergunta de hoje? Pergunta da Denise Andrade. Tomé tinha um irmão gêmeo? Tá, por que existe essa pergunta? Né? Tomé tinha um irmão gêmeo. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 11, né? No versículo 16, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Por causa disso é que existe essa pergunta. Porque aqui, neste texto, Tomé é chamado de Dídimo. E a palavra Dídimo, no grego, significa literalmente gêmeo. Ou dois nascidos do mesmo ventre ao mesmo tempo. Ou dois nascidos juntos do mesmo ventre. Isso que significa a palavra dídimo. Então, a partir daí, a gente sabe que Tomé era gêmeo de alguém. Tomé nasceu gêmeo de alguém. Assim como eu sei, por exemplo, quando Jesus chama Simão de Zelote, que Simão, não Simão Pedro, o outro Simão, era membro do partido dos Zelotes, que era um partido de ferrenha oposição a Roma, que existia no tempo de Jesus em Israel. Então, Simão era zelote, assim como Tomé era dídimo. Eu quero aproveitar essa pergunta para a gente falar um pouquinho sobre como entender um texto da forma hermenêutica, como aplicar a hermenêutica na Bíblia. Isso é interessante. O que eu fiz aqui? Neste texto especificamente, eu só usei uma coisa que é chamada de exegese, ou seja, eu fui buscar a palavra no original, a palavra grega, e descobri então que Tomé era gêmeo. Quando eu vou usar a hermenêutica, eu vou sempre buscar entender o que está no texto, o que efetivamente está no texto. Eu posso usar para isso um esclarecimento que vem, por exemplo, de um conhecimento histórico. Eu posso usar para isso o que eu usei hoje, que é a exegese, ou o uso da palavra no original. Eu posso usar para isso, por exemplo, fazer perguntas ao texto, onde, quando, quem. Então são técnicas que a gente usa para buscar o quê? Para buscar o que o texto tem. Eu não vou acrescentar o texto, eu não vou distorcer o texto. Eu vou usar isso para entender o que o texto tem. Então um exemplo, por exemplo, quando a gente dá aula no seminário, um exercício que é comum que a gente aplica, é você pegar um texto profético, por exemplo, você pega Zacarias 9, aí pede os alunos, não, aí você vai pegar, nesse texto Zacarias 9, você vai separar aquilo que vem, que acontece, né? Que para Zacarias tudo é futuro. Aquilo que vai se cumprir, ou que se cumpriu aí já em relação a nós, mas vai se cumprir em relação a Zacarias. Na época das invasões gregas, do Império Grego Macedônio, aquilo que se cumpriu para nós, ou que ia se cumprir para Zacarias, na época da primeira vinda de Jesus, e aquilo que vai se cumprir ainda na segunda vinda de Jesus. E você pega aquele texto, Zacarias 9, e você consegue distribuir as três coisas. Por que nós conseguimos isso? Porque a gente tem conhecimento histórico, conhecimento de outras passagens bíblicas que a gente aplica naquele texto para entender o que o texto diz.
Quer dizer, eu não vou fugir ou distorcer o que o texto diz. Eu não vou acrescentar nada ao que o texto diz. Eu estou usando algo à parte, mas para entender o que está no texto. Isso é hermenêutica. Então, em relação a esse texto, eu tenho a expressão Tomé chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Então, a partir daí, eu compreendo que Tomé tinha um irmão gêmeo. A Bíblia parou aí. Então, eu não tenho que acrescentar nada. Então, se você for pesquisar, olha na internet, por exemplo, você vai achar gente falando que fulano era o gêmeo de Tomé, ou ciclano era o gêmeo de Tomé, ou até que Tomé era gêmeo de Jesus. Eu cheguei a ver isso na internet. Tá? Como se, então, Tomé tinha que ter sido gerado pelo Espírito Santo também, né? Porque estava em Maria, na época que ela... na época gestacional de Jesus, o que estava no ventre de Maria, era gerado pelo Espírito Santo. José não tinha conhecido Maria. José não tinha tido relações sexuais com Maria até que Jesus nasceu. Então, era impossível que houvesse outro filho, ou se esse outro filho estivesse lá, tinha que ter sido gerado pelo Espírito Santo também. Você vê a bobagem que alguém fala. Por quê? Porque aí as pessoas começam a especular o que a Bíblia não disse. A Bíblia diz que Tomé tinha um irmão gêmeo. A Bíblia não diz quem ele era. Nem que ele era ou não discípulo de Jesus também, ou que esse irmão gêmeo teria ou não conhecido a Jesus. A Bíblia não diz. Então nós não precisamos especular sobre isso. O que é importante para nós é o que a Bíblia diz. Isso é aplicar a hermenêutica na Bíblia. É buscar o que está efetivamente no texto. E o texto diz que Tomé tinha um irmão gêmeo. Ficamos aqui nesse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você tem gostado dos nossos vídeos, gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para que você receba as nossas notificações. E se da mesma forma que a Denise você tem uma dúvida, quer esclarecer essa dúvida, mande-nos a sua pergunta através do e-mail que aparece aí na sua tela, através dos próprios comentários do vídeo, e nós estaremos respondendo aqui a sua pergunta. É nosso compromisso responder a sua pergunta. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.